Boa tarde. Retomamos o Congresso A Inovação na Agricultura, com o painel subordinado ao tema Apoios à Agricultura 4.0, no próximo quadro comunitário, com a participação de Luís Souto Barreiros, presidente do IFAP, entre 2012 e 2017, assessor do Gabinete de Planeamento e Políticas e coordenador da Estratégia para a Digitalização da Agricultura Portuguesa, no âmbito do PEPAC, Plano Estratégico da PAC 2023-2027. Boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui hoje presente. O tema que me foi proposto foi falar dos apoios para o próximo, os apoios para a Agricultura 4.0 para o próximo quadro. Eu irei falar um pouco, para chegarmos a este tema, da estratégia da digitalização da agricultura, que foi feita no âmbito do PEPAC. E porquê? Porque o PEPAC, como sabem, vai ser o instrumento principal de apoio para o próximo período de 2023-2027, que reúne todos os apoios da PAC. Os apoios da PAC do primeiro pilar, as ajudas diretas, as ajudas às organizações de produtores, etc. E os apoios do segundo pilar da PAC, os apoios de desenvolvimento rural, ou seja, o investimento, agroambientais, etc. Ou seja, vai reunir todo este pacote de apoios. Tenho aqui alguma limitação, não poder entrar em muitos detalhes, porque a fase em que estamos da programação também não nos permite detalhar com precisão valores, etc., porque, como penso que sabem, o programa acabou de ser entregue depois de uma segunda revisão à Comissão Europeia e depois vai entrar numa fase de construção das medidas propriamente ditas, das portarias, onde se vão ficar revertidos os detalhes das medidas. Também, para vos explicar, o tipo de medidas que temos acabam por não são medidas muito específicas para a Agricultura 4.0. A agricultura está tratada em variedíssimas medidas dentro do programa. Por isso, eu para a minha apresentação ia só começar com uma parte introdutória de porquê a estratégia da digitalização da PAC, o diagnóstico assim numa fase muito rápida para também se poder perceber o porquê das medidas, as principais medidas e as conclusões. Bom, porquê de uma estratégia, penso que já é de conhecimento de todos e comumente aceito, já aqui falámos, a agricultura enfrenta inúmeros desafios, desde as pressões ambientais relacionadas com alterações climáticas, a perda da biodiversidade, passa bastante pela sustentabilidade e pela gestão eficiente dos recursos e, por outro lado, também temos que garantir um abastecimento alimentar a uma população crescente. Pronto, e aqui a transformação digital surge naturalmente como uma das principais respostas a estes desafios, e, nomeadamente, o produzir mais com menos. Este é o desafio, já hoje aqui ouvimos falar várias vezes nisto. O plano estratégico da PAC, como disse, é o que vai enquadrar todos os apoios à agricultura nos próximos anos, tem uma abrangência muito grande. Nunca tivemos uma programação deste tipo, porque antigamente tínhamos as ajudas do primeiro pilar definidas pela Comissão Europeia de uma forma mais rígida e o segundo pilar da PAC, o desenvolvimento rural, definido nacionalmente. Agora está tudo metido no mesmo pacote. Estes planos têm grandes objetivos, 3 grandes objetivos: a garantia do abastecimento alimentar, o contributo para a prossecução dos objetivos ambientais e climáticos da União Europeia e também o desenvolvimento socioeconómico dos territórios rurais. E depois tem uma série de outros objetivos temáticos e, em particular, tem um objetivo transversal a todo o programa, que é modernizar o setor através da promoção e da partilha de conhecimentos, da inovação e da digitalização nas áreas agrícolas e rurais e promover a sua adoção. E, para isso, obriga os Estados-membros a fazerem uma estratégia para este efeito. Ou seja, não é apenas construir medidas, mas sim tem que haver aqui uma abordagem coerente para que o país consiga realmente avançar neste objetivo. O que é que se fez? Pronto, o Gabinete de Planeamento, onde eu estou, reuniu um grupo de trabalho que contou com a participação de diversos especialistas, alguns aqui presentes, fez uma análise do setor, uma análise SWOT, essencialmente foi o ponto por onde começámos, porque também temos muitas limitações em termos de dados, e construímos uma estratégia e um conjunto de medidas. Pronto, isto também, esta introdução, acho que é importante para perceber que isto não é uma análise
exclusivamente do Ministério da Agricultura. Foi um trabalho participado, aberto à discussão, e contou com a participação de várias visões, desde académicos, investigadores, agricultores, prestadores de serviços, etc. Resumidamente, aqui os tópicos dos principais pontos fortes. Eu ia só focar aqui alguns aspectos que depois têm relevância para as medidas e que se identificaram como um ponto importante, uma maior predisposição para a utilização de prestadores de serviços em substituição do investimento, em algumas áreas. O papel das organizações de produtores com capacidade técnica é um outro ponto forte relevante. Temos casos de sucesso na adoção da agricultura de precisão. Temos também empresas tecnológicas capazes de criar soluções à medida. A disponibilização de dados de acesso gratuito. Aqui o caso do Sentinel. Penso que isto é um ponto muito importante, já hoje de manhã podemos ver a importância que isto tem para o desenvolvimento de soluções. Em termos de pontos fracos do setor, o recurso a práticas de gestão muito reduzido. Achamos que é um dos pontos aqui importantes, porque a gestão, ao fim e ao cabo, a tomada de decisão que a agricultura de precisão exige, implica uma grande abordagem em termos de gestão. A falta de mão de obra especializada, com competências nesta área, também é outro aspecto importante. A conectividade, também hoje já aqui foi dito como um dos pontos críticos para a digitalização. Dificuldade de incorporação de conhecimento e tecnologia nas pequenas explorações, ou seja, muito mais fácil nas maiores explorações. Um setor pouco profissionalizado, com uma baixa cultura de utilização de sistemas de informação. Em termos de oportunidades, o que é que se identificou? A grande oportunidade, que acho que a digitalização permite-nos aqui atingir múltiplos objetivos, objetivos de produção, competitividade, mas também objetivos ambientais. Temos também outros pontos, outras oportunidades, temos os grupos operacionais também, já hoje aqui falámos, como um dos veículos para poder fazer chegar conhecimento aos agricultores. Temos redes de conhecimento a nível europeu e internacional, em que as instituições portuguesas participam também. Temos cada vez mais soluções tecnológicas a preços acessíveis. O próprio enquadramento político favorece a digitalização e, só mais 2 pontos, eu penso que a digitalização permite realmente uma tomada de decisão mais fundamentada e mais oportuna e, por fim, também é uma oportunidade para reduzir a burocracia e simplificar os processos. Ou seja, não fazermos o mesmo que fazíamos antes, mas de forma digital, mas sim tentarmos mudar os processos, mudar a forma como fazíamos. Quais são as principais ameaças para a digitalização? O sentimento de desconfiança na partilha de informação. Há uma certa... Os agricultores, e não só, os vários agentes têm alguma resistência à partilha de informação. A indisponibilidade de dados que deviam ser de acesso gratuito e online, dados nomeadamente que o Estado tem e que não os partilha livremente. Vimos aqui como um ponto forte o Sentinel, que é um exemplo de partilha de dados públicos, é da União Europeia, mas cá também temos essa ameaça. A abordagem simplista do processo de digitalização, ou seja, isto não é só tecnologia, temos que adaptar a digitalização a cada caso, o processo a cada caso. Temos um outro aspecto que é uma ameaça, que são a forma dos apoios da PAC, em particular os apoios ao investimento. Tradicionalmente, os apoios estão muito focados na aquisição de equipamentos e por oposição à aquisição de serviços. E uma das barreiras que vemos para a digitalização, em particular para as explorações mais pequenas, é os próprios custos de investimento. E por isso temos aqui que repensar também o modelo de apoio. E outro aspecto, a evolução muito rápida da tecnologia. As coisas desatualizam-se com uma velocidade enorme e por isso os riscos associados aos investimentos também são maiores. Isto, pronto, em termos de resumo, foi os principais tópicos que identificámos. A partir desta análise, estabeleceram-se 5 objetivos para esta estratégia. O primeiro, promover a transferência de tecnologia, o aconselhamento, a extensão, a partilha do conhecimento. O segundo, a melhoria das competências digitais. O terceiro, a conectividade.
O quarto, a melhoria do contexto para a digitalização. E, por fim, o quinto, que é transformar dados em informação de apoio à decisão. Para estes objetivos, identificaram-se 12 necessidades e depois 30 medidas concretas. Estas medidas, que agora irei passar de seguida, enquadram-se maioritariamente no plano estratégico da PAC, ou seja, será o plano estratégico da PAC que irá materializá-las. Mas também há outras que não serão através do plano estratégico. Há outras formas de apoiar, seja financeiramente, seja sem ser financeiramente. Há medidas que são de caráter regulamentar e há outras medidas que, pela sua abrangência, extravasam o próprio setor agrícola e não serão os fundos da PAC que terão capacidade para financiar. E haverá, naturalmente, outros fundos, nomeadamente na área da ciência e muitos outros, que podem ajudar a este processo. Aqui também, pronto, eu não vou passar todas as medidas em detalhe, elas estão aqui para quem quiser ver, mas o objetivo é só salientar algumas. Pronto, neste primeiro objetivo, e como grande necessidade, o que vimos foi a necessidade de promover a adoção e a utilização das novas tecnologias e sistemas de apoio à decisão. Aqui identificámos um conjunto de medidas. Uma delas, que eu destaco aqui, é o incentivo a que as organizações de produtores sejam uma via de difusão da tecnologia. É a via que nós vemos como execuível para chegar a todos, porque muitos agricultores não têm dimensão para sozinhos adotarem. E vimos aqui o papel das OPs como um papel importante. Naturalmente, este incentivo deverá vir ou através de medidas do apoio ao investimento ou através do próprio programas operacionais. Estou a pensar no caso das frutas, o programa de frutas e hortícolas, que tem medidas que permitem este tipo de apoio. A criação de redes de explorações inovadoras. Isto para quê? Para testar em ambiente real o que se faz. Como também já se falou aqui de manhã, a experiência real do agricultor ajuda muito à passagem, à adoção por parte dos outros agricultores. Não é qualquer um, ver um agricultor a fazer facilita. E pensamos que, através do apoio a este tipo de explorações, a criação desta rede poderá ter um papel importante. E aí, as medidas na área do conhecimento dentro do PEPAC poderão dar um apoio. O alargamento do sistema de aconselhamento agrícola na área da agricultura de precisão é um sistema que existe e estará em revisão. É algo que tem que ser mesmo revisto, porque já foram identificadas muitas fragilidades e que pode não ser o melhor que há, mas é o que existe e nós devemos melhorá-lo. E, para além das melhorias que ele precisa, uma das áreas é alargar a agricultura de precisão. Depois temos aqui uma série de pontos que são investimento, ou seja, destaco aqui a adoção da tecnologia VRT, que são tudo coisas que poderão ser apoiadas através das medidas de apoio ao investimento na exploração agrícola. Ainda dentro deste objetivo, tínhamos aqui mais duas necessidades: o reforçar parcerias com os vários atores da cadeia de valor e apoiar a investigação e desenvolvimento dirigido, potenciar as redes de comunicação entre os setores e entidades de ID. Aqui o que é que destacamos? Pronto, os grupos operacionais é uma figura que já existe, que devemos aproveitar o que existe, construir em cima e melhorar. Também os centros de competências, tivemos aqui hoje também o coordenador do grupo do Centro de Competência do Inovtec, que é algo que foi criado e que devemos dinamizar, terá aqui um papel importante e penso que estes seriam os pontos a destacar em termos de medidas. Em termos das competências digitais, este é um dos desafios mais importantes. Onde é que vemos? A atuação pretende-se atuar essencialmente em dois pontos: na formação e, no outro lado, no rejuvenescimento do setor. Dentro da formação, o que se pretendem é o reforço de competências, apoio à formação específica em competências de gestão e utilização de ferramentas de apoio à decisão e também formação específica em tecnologias de informação e também não só a agricultores, mas também a técnicos. Pronto, aqui a área da formação seria um papel importante. Por outro lado, temos aqui a parte do rejuvenescimento, não é nada de novo, é a medida que existe, que continuará com certeza com ajustamentos, mas o apoio à instalação de jovens agricultores é a grande medida que temos para promover o rejuvenescimento do setor. E porquê? Porque, obviamente,
por todas as razões e mais algumas, mas na questão aqui que estamos a falar, naturalmente os jovens agricultores vêm com outra capacidade e outra apetência para estas tecnologias e mais facilmente garantem a adoção. O terceiro grande objetivo é a conectividade, também algo amplamente falado. Este é um dos maiores desafios e é a base para a adoção. Naturalmente, pelo seu caráter transversal e que ultrapassa muito a agricultura, é algo que vai ser abordado dentro dos fundos estruturais, também no âmbito dos concursos do 5G. Há aqui uma série de ferramentas externas à agricultura que terão que contribuir para esta medida, para este objetivo. O quarto objetivo é a melhoria de contexto para a digitalização. Pensamos também a um aspecto fundamental, porque abrange toda a cadeia de valor, e aqui eu destacaria a questão da simplificação e a criação de instrumentos mais adaptados à realidade atual. Temos que realmente, em algumas coisas, mudar o que faríamos não fazer da mesma forma. Aqui temos, eu destacava aqui, dentro destas duas necessidades, temos aqui melhorar a transparência do mercado e os processos de produção. Aqui uma primeira medida de apoio à utilização de ferramentas de monitorização e medição de impacto dos diversos sistemas de produção. Hoje em dia, aspectos como a pegada de carbono, a pegada hídrica, começam a assumir cada vez mais importância e o setor tem que estar preparado para dar resposta a estas exigências do mercado. E aqui o apoio ao investimento na aquisição deste tipo de ferramentas. Depois, aqui nas necessidades de promover o recurso à prestação de serviços como alternativa à aquisição de equipamentos, eu penso que é um ponto que queria focar aqui um bocadinho, porque acho que é um dos pontos que pode ser muito importante e também difícil para conseguir implementar, porque as mentalidades estão muito, mesmo a nível europeu, estão muito fixas no que eram os regimes tradicionais de apoio ao investimento. E nós estamos a tentar, junto com a Comissão Europeia, de conseguir a possibilidade de criar um mecanismo que apoie a aquisição de prestação de serviços em alternativa à aquisição de equipamentos em determinadas situações. Ou seja, hoje em dia, as licenças, os serviços de cloud, uma série de outros serviços de aconselhamento de rega, etc., não têm cabimento no que é não faz sentido eu estar a apoiar a aquisição de um servidor quando as necessidades vão aumentando ao longo do tempo. Já não faz sentido este tipo de modelos. Temos que conseguir aqui arranjar outra forma de apoiar, porque senão estamos a travar o apoio, o investimento e a evolução, porque temos um modelo que está desajustado da realidade atual. Hoje em dia o serviço começa a aparecer em quase todas as áreas. E aqui estamos a tentar arranjar um modelo, diria, de vouchers que possam ser atribuídos aos agricultores para determinados serviços, no âmbito da aprovação de um projeto, mas que depois possam ser resgatados ao longo do tempo e não condicionem a que o investimento que é feito hoje fique, seja um exemplo de um servidor. Eu vou comprar um servidor com esta capacidade, daqui a 3 anos ele já está desatualizado, já não tem capacidade, tenho que ir comprar outro, não faz sentido. Se calhar, se eu lhe der um voucher de X capacidade de cloud, ele pode usá-la no prestador de serviço que entender durante um período de tempo. Como digo, é algo que é difícil porque é diferente do que existe e temos aqui algumas barreiras, mas eu acho que podemos não conseguir para tudo, mas acho que para grande parte dos serviços mais ligados à agricultura de precisão será possível encontrar uma solução deste género. Por outro lado, também a questão da adoção de soluções coletivas através das OPs, como disse, e um dos pontos fortes que nós identificámos no início, o papel das OPs e o papel que elas podem ter a chegar a todos os agricultores, em particular os mais pequenos, e aqui vemos que a possibilidade de soluções coletivas poderão ser a melhor seleção. E aqui o investimento, em particular, no investimento clássico, há aqui necessário mais criatividade, mas temos o exemplo dos programas operacionais das frutas e hortícolas, em que isso já é mais fácil. Um outro aspecto aqui também em termos de simplificação, a simplificação da gestão da PAC. Porquê? Porque a PAC
é muito relevante não só pelas obrigações que traz para os agricultores, como pela forma que eles têm de aceder aos apoios. E a agilidade e a rapidez com que os apoios deviam ser dados são essenciais para que o investimento possa ocorrer. Por isso, para que isso aconteça, temos que ter modelos mais simples, modelos mais eficientes. Penso que muitos conhecem os modelos de funcionamento no apoio ao investimento na vinha, são modelos bastante céleres, em que, quase que num período de um ano, uma pessoa consegue ter um apoio, fazer um investimento, ter uma candidatura aprovada, fazer um investimento e receber o dinheiro. E temos outras medidas que funcionam bem, por isso a ideia é tentar arrastar para outras medidas dentro nomeadamente investimento. Em particular, o que está previsto é na área das plantações, quer de culturas permanentes, quer de espécies florestais e pastagens permanentes, tentar adotar rapidamente um modelo de custos simplificados e que seja mais inspirado no que é o VITIS. Também, no caso dos grupos operacionais, está aqui a ser equacionado uma simplificação bastante do modelo para retirar muita da carga burocrática, ou seja, focarmos mais no resultado e menos no comprovativo de despesa. E este é um desafio grande, porque é realmente uma transformação do que existe. A monitorização de superfícies é algo que já está a existir em algumas ajudas e que poderá ser alargado a outras no futuro e que retira alguma carga burocrática também para os agricultores. Também aqui um outro ponto que é a promoção da interoperabilidade entre sistemas, outra necessidade, e que temos aqui uma das medidas é assegurar a interoperabilidade dos sistemas da administração pública com os privados. Um dos exemplos prende-se com muita da interação que os agricultores têm com a administração. Vamos ver o exemplo do caso das ajudas, tentar ter mecanismos mais automáticos de comunicação de sistemas e não o tradicional preenchimento de formulários. É algo que está previsto no âmbito da agenda da inovação, no caso do Portal Único da Agricultura, mas também no âmbito da implementação do PEPAC, pretende-se que algumas soluções sejam mais simples, ou pelo menos venham neste sentido. Por fim, o quinto e último objetivo, que eu penso que é dos mais importantes, e já hoje de manhã falámos aqui muito em dados, que é a produção e a partilha dos dados. Eu penso que esta é uma das peças-chave desta estratégia, e porque a adoção da agricultura de precisão começa pela recolha dos dados, pela sua análise e pela posterior tomada de decisão. E penso que aqui é onde nós queremos fazer algo muito diferente e temos aqui como uma primeira necessidade, temos duas necessidades. A primeira é gerar e partilhar dados e temos aqui um conjunto de medidas. Estas medidas, como é que o financiamento que elas se pretendem ter, aqui vai-se um pouco para além do plano estratégico da PAC. Um exemplo onde pensamos que poderemos promover implementar este tipo de medidas, foi aqui hoje referido pelo professor Miguel Castro Neto, que era a parceria europeia de Agriculture of Data, ou seja, um programa no âmbito do Horizonte Europa, na área, ao fim e ao cabo, da investigação e inovação, que está essencialmente focada no desenvolvimento de soluções a partir de dados e na utilização de dados de forma generalizada, quer para os agricultores, e de soluções para os agricultores, quer de soluções para a administração, nomeadamente em termos de monitorização de políticas. E aqui, em termos de medidas concretas, temos a promoção das redes de avisos, fitossanitários, de rega, etc., com a partilha de dados entre a administração pública e privados. O que é que se pretende? É tentar criar um modelo em que haja realmente partilha de dados. Nós temos vários, por exemplo, os dados meteorológicos, temos N estações meteorológicas pelo país, várias públicas, outras privadas, umas quase lado a lado, e ninguém partilha dados uns com os outros. Não faz sentido estarmos a apoiar investimento, a duplicar capacidades, quando podemos promover a partilha desses dados, todos ficam a ganhar. Não é fácil, é mais fácil dizer do que fazer, mas acho que essa vemos aqui nestes instrumentos uma forma também de conseguir promover isso. E também há aqui uma figura que
que se pretendeu nesta estratégia introduzir, que é a última medida que aqui está, que é introduzir um compromisso, nos compromissos e obrigações no âmbito dos apoios da PAC, os compromissos de partilha de dados. Ou seja, se está a pagar, vamos dar o exemplo, se no âmbito de um projeto eu estou a pagar o apoio a uma estação meteorológica, por que não incluir como compromisso que alguns dados sejam partilhados para uma rede comum? E isto pode ser alargado a muitas coisas, porque podemos associar alguns compromissos que, ao fim e ao cabo, ajudam a criar uma coisa de interesse comum, que é uma estrutura com dados de vários tipos generalizados. Pronto. Qual era o objetivo também aqui? Agora vou andar um bocadinho para trás para esta segunda medida, que é criar uma plataforma que integre toda a informação de base geográfica, relevante para a digitalização, servindo local de recolha e partilha. Ou seja, o que é que se pretende? Criar uma plataforma, não é uma base de dados única, mas é algo onde toda a informação que seja relevante para a digitalização esteja disponível. Quer em particular a que o Estado tem e que o Estado deve partilhar desta forma gratuita. Há aqui uma medida no âmbito, como disse, da agenda também da inovação, que é o Portugal Único, que também prevê algo semelhante, mas também através desta parceria estamos a tentar desenvolver uma solução para levar a isto. Neste momento, só para vos dizer que já reunimos cerca de 10 instituições da administração pública, muitas do Ministério e outras de fora do Ministério da Agricultura, com disponibilidade em participar e em disponibilizar dados gratuitamente no âmbito desta plataforma. Estes dados o que é que se pretendem? Que sejam, como disse, base para que a investigação possa trabalhar em cima, estudar os temas, as empresas possam criar soluções para ter novos produtos e a administração possa também fazer trabalhos de monitorização das políticas. Não é controle das ajudas, nem controle do que é que o agricultor está a fazer, mas monitorizar políticas para poder ter políticas melhores para o futuro. E não, porque hoje em dia fazem-se políticas com muito pouca informação da realidade. Naturalmente isto precisa de um modelo de governança e de proteção dos dados gerados pelos agricultores, porque aqui a confiança vai ser fundamental. Se não houver confiança que os dados vão ser bem utilizados, também não haverá partilha. Por isso temos que criar aqui um modelo que será algo mais de caráter legislativo, que permita salvaguardar esta confiança. Esta última medida, como tinha referido, o introduzir os compromissos de obrigações de partilha de dados, o exemplo onde elas estão mais marcadas e que já estão previstas é na maior parte das medidas agroambientais. Na maior parte das medidas agroambientais e dos novos ecoschemes, eles passam a ter, para além de compromissos de ter cadernos de campo digitais, a obrigação de partilha de alguns elementos. Não todos os elementos, mas alguns elementos que sejam relevantes para a digitalização. Dou-vos um exemplo, por exemplo, dados de análise de terras. Nós estamos a fazer análise de terras, exigem-se uma série de medidas. Se esses dados fossem partilhados, com todos os problemas de qualidade que eles possam ter, passamos a poder ter uma camada de dados do país todo com muito mais informação do que temos, que podemos cruzar com outras coisas e passar a ter mais informação. E esse é o objetivo. E esta partilha de dados deverá ser feita, e o que se pretende é que seja feita de forma automática entre comunicação entre sistemas e não pelo tradicional carregamento de formulários. Pronto, isto porque, e ainda neste âmbito, só para explicar, a abordagem que nós tivemos não foi de criar uma medida específica para a agricultura de precisão. A agricultura de precisão, e foi a conclusão, não é algo que se possa padronizar e que seja igual para todos. É algo que é variável, muda de exploração para exploração, de setor para setor. Não se pode definir uma coisa rígida, nem se deve definir uma coisa rígida. E cada agricultor entra na agricultura em momentos, estará em fases diferentes. E por isso aquilo não se quer estabelecer uma receita, que seria um absurdo técnico, e iríamos criar aqui mais uma coisa artificial, mas sim focarmos nos resultados, levarmos o agricultor a recolher determinado tipo de informação, a partilhá-la e tentar com isso que ele se aproxime de recolher informação que também poderá ser relevante para a digitalização da sua própria exploração. Pronto, e este é um dos pontos fundamentais. É sempre uma grande discussão se deveria haver uma medida específica para apoiar a agricultura de precisão.
mas a opção foi esta. Haverá aqui, os agricultores que aqui tiverem, com certeza, todas as explorações estarão em fases diferentes e em níveis diferentes de adoção, com tecnologias diferentes, mas se calhar todos vão ver coisas idênticas. Por fim, o último ponto, que era a interpretação de dados. E aqui o que se pretende é apoiar a criação de sistemas integrados de gestão da exploração agrícola em tempo real, ou seja, passámos para modelos preditivos, o estabelecimento de valores de referência para benchmarking, e aqui como é que nós vemos? Vemos figuras como esta parceria dos dados que vos referi, mas também figuras como os grupos operacionais e outros instrumentos de apoio que podem promover o desenvolvimento deste tipo de soluções. Pronto, para concluir, eu diria que temos grandes desafios pela frente e, por isso, nomeadamente, temos que conseguir chegar a todo o tipo de agriculturas e agricultores. A conectividade, o reforço das competências em geral e o reforço da transferência do conhecimento. No entanto, achamos que até a evolução em Portugal tem uma margem enorme, porque tudo o que sabemos, temos já coisas muito boas, mas estamos também com um nível de implementação muito reduzido, em termos geral. Por isso temos um conjunto de instrumentos de financiamento que podem contribuir de forma significativa para promover a sua adoção. E o que pretendemos é ser um pouco pragmáticos, é promover a adoção de soluções com provas dadas, melhorar o que existe, simplificar e melhorar as condições de contexto para a adoção das novas tecnologias. Não estarmos aqui, como viram, não há aqui nada das tecnologias de ponta que se estão a falar, porque nós ainda estamos um bocadinho mais atrás. E acho que é melhor começar pelo aquilo que é simples e que já isso nos vai dar saltos muito grandes. Aqui, como digo, a recolha e a partilha de dados e informação, nomeadamente entre a administração e os agricultores, é essencial para evoluirmos. Este é um ponto crítico. Eu penso que a União Europeia vem vindo também a insistir cada vez mais neste ponto. Há estratégias para os dados que estão a ser lançadas a nível europeu, projetos para grandes data spaces a nível europeu para a agricultura, e aqui vemos que é um dos pontos que podemos evoluir bastante. Por isso, como disse, volto a reiterar, a adoção das tecnologias digitais na agricultura é algo progressivo e dinâmico, depende de muitas variáveis, da dimensão, da capacidade técnica, da existência de conectividade, a diversidade de tecnologias e a velocidade a que surgem as novas soluções torna a transformação muito complexa. Por isso que não há uma solução padrão para todos. Temos que nos adaptar a cada caso. E esse é um desafio complicado de enfrentar. E é tudo. Muito obrigado.